a leitura do Santo Evangelho para a nossa mensagem. Também leitura para esse terceiro domingo na Quaresma. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 31 até o versículo, 13, versículos 1 até o versículo 9. Ficamos em pé para esta leitura, quem puder ficar em pé. Lucas 13, 1 a 9. Onde lemos o seguinte: naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que aqueles galileus foram mortos desse jeito? Isso quer dizer que eles pecaram mais que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Lembrem daqueles 18 no bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os que moram ou moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. E quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corta esta figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortar. Até aqui a leitura. Pode assentar-se. Que Deus abençoe o nosso meditar, guiando-nos, iluminando-nos, sempre com o Espírito Santo que mora em nós, que habita em cada um de nós, e que também faz com que a sua igreja viva unida em torno do próprio Cristo, que é o cabeça dessa igreja. Creio que muitos aqui entendem um pouco de plantação, árvores, agricultura. É preciso, volta e meia, fazer uma correção. A terra, com o tempo, ela vai se esvaindo, vai enfraquecendo. Precisa arar, lavrar, afofar a terra, adubar. Precisa que venha chuva ou irrigar. Enfim, cuidar muito bem e lançar lá uma semente boa. Nós também, seres humanos, precisamos de uma manutenção ou de uma correção do nosso coração, que podemos ser chamado a terra. Esta correção, esta manutenção, esse manter o coração limpo, se dá por uma adubação que vem a nós através da palavra e dos sacramentos. Aqui em nossa leitura, vemos aí 2 episódios e depois mais uma parábola. Neste primeiro episódio, o primeiro momento, algumas pessoas se aproximaram de Jesus
comentando com ele sobre o fato de que Pilatos, governador lá na região da Judéia, mesmo que depois condenou Jesus, é claro, ele havia mandado matar vários galileus, pessoas que vieram da Galileia, mais ao norte, e então esses galileus estavam lá no templo fazendo sacrifícios a Deus, e então para provocar o povo de Israel, para mostrar o seu poder, bem como a sua maldade, Pilatos manda matar vários desses galileus. Tanto que o sangue deles se misturam com o sangue do sacrifício. Uma tragédia. Algo difícil de aceitar, algo difícil de entender, e fácil as pessoas começarem a criticar. Tanto aqueles que morreram, poxa, são pecadores, fizeram muitos erros, quem sabe por isso foram condenados ou foram mortos. Ou ainda Pilatos é um tirano, como de fato era. Pilatos é mau. Enfim, colocar a culpa em alguém. Esta é a dúvida que aquelas pessoas que se aproximaram de Jesus tinham, e eles então perguntam para Jesus: esses galileus eram mais pecadores, esses que morreram, eram mais pecadores que os demais galileus que ficaram vivos? Quem sabe, ou provavelmente, as pessoas que estavam ali falando com Jesus eram moradores de Jerusalém. Não eram galileus, eram pessoas que estavam ali morando perto de Jerusalém. Eles tinham uma rança, eles não gostavam dos galileus, não se davam bem. E então pensaram: os galileus são mais pecadores que nós judeus. Não só aqueles que morreram, mas quem sabe todos os galileus são pecadores, e nós não somos pecadores. Esta intenção, a mentalidade desse povo que morava mais ao sul e que odiavam os galileus. Então também por isso vem a pergunta falando só dos galileus. Aqueles moradores de Israel não falaram de si: olha, nós somos pecadores também, como esses que morreram, ou eles são mais pecadores que nós? Não, eles não estão admitindo que são pecadores. Estão falando dos outros, dos galileus. Eles são pecadores. Ou só aqueles que morreram, ou todos eles. Quem é mais pecador? Esta é a pergunta que fazem para Jesus. Jesus então dá a primeira resposta, e a segunda resposta não é diferente. A segunda resposta é a mesma coisa. Então Jesus vai dizer: de modo nenhum. Esses galileus que morreram não são, ou não eram, mais pecadores que os demais galileus. E mais ainda, eu afirmo a vocês que, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Se vocês não se arrependerem dos seus pecados. Esse é um assunto apropriado para o tempo da Quaresma. Claro que nós falamos sobre arrependimento durante todo o ano da igreja, né? Em todos os cultos praticamente. Mas no tempo da Quaresma é um tempo especial para voltarmos e analisarmos e pensarmos e revivermos os sofrimentos de Cristo na cruz. Por que tudo isso? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? E nós vamos compreender, acreditar melhor, que esse sofrimento foi por mim, por você, por cada pessoa que já existiu, que está existindo ou que venha a existir. Nós deveríamos morrer, sim, por causa dos nossos pecados. Não só uma morte terrena ou física,
mas sim um sofrimento eterno. Nós deveríamos perecer. Como diz João 3,16, que todo aquele que nele crê não perece, isto é, não é condenado, não vai para o inferno, mas tem a vida eterna. Então o sofrimento de Cristo na cruz, a sua morte, o seu perecer, foi em nosso lugar. Por você, por mim e por todos aqueles que vierem a crer ou que estamos crendo. Isso implica reconhecimento de nossa fraqueza, de nossos erros. Eu afirmo a vocês que vocês não se arrependerem, vão perecer ou morrer, diz aqui, mas uma tradução mais precisa seria: serão condenados, se não se arrependerem dos seus pecados. Este arrependimento vem a nós, não simplesmente por fazermos uma análise da nossa vida como a vivemos, mas esse arrependimento pode ser algo sincero, tão somente quando olhamos para o grande amor de Deus demonstrado na cruz. Lembra aquela parábola do filho mau, chamado de filho pródigo, não é, que para nós soa meio estranho? Aquele filho recebeu a sua herança, o pai muito bom dá a herança para ele ainda estando vivo, o filho vai e gasta toda a herança e não tem mais onde viver, está pobre, está comendo comida de porcos, e ele volta para casa dizendo: eu vou ser o empregado do meu pai, vou me arrumar na vida e vou resolver o meu problema. Ele, ao voltar para casa, ainda não está arrependido. Ele vem para tentar trabalhar e recuperar o que ele perdeu. Mas acontece uma coisa interessante. O pai, ao ver o filho vindo, ele vai correndo ao encontro do filho. Ele ergue a sua, digamos assim, saia, na época eles usavam isso, até uma altura, amarra, para poder correr melhor, e corre ao encontro do filho. Algo humilhante naquela ocasião. Um homem de idade correr. Isso não era comum na cultura daquele tempo. Mas o filho, ao ver o pai correndo ao seu encontro para abraçá-lo e oferecer roupas bonitas, uma festa, o filho cai no queixo. Ele começa a perceber quanto o pai o ama. E aí sim, eu disse: pai, eu pequei contra ti. Eu me arrependo. Da mesma forma, nós, ao nos concentrarmos nesse tempo da Quaresma e também na Semana Santa que vamos daqui a alguns dias viver, ao nos concentrarmos sobre este acontecimento na cruz, não há como não perceber que Deus nos ama, e nos ama muito, a tal ponto de ter enviado o seu Filho. E aí perguntamos: mas por que tudo isso? Porque Ele quer nos salvar. Porque Ele sabe que nós não temos condições de nos arrependermos e de nos salvarmos a nós mesmos. Então, olhando para o seu grande amor, eu reconheço: puxa, isso foi por mim, por nós. Por quê? Porque somos pecadores. Ele quis fazer isso, Ele tinha que fazer isso. Caso contrário, não teríamos perdão. Então, vendo o seu grande amor, eu reconheço que sou pecador e que Ele precisava fazer isso. Vendo o seu grande amor, bem como a sua orientação aqui na palavra, nós reconhecemos sim, somos pecadores. E então, temos a partir do amor de Cristo, força para o arrependimento. A lei também, é claro, mostra o nosso pecado. Mostra que estamos errados, mas até então essa lei não tem força para nos trazer até Cristo por um sincero arrependimento. Ao pregarmos a lei, as pessoas vão dizer: puxa, sim, eu pequei, eu errei, mas eu vou melhorar, eu vou fazer tudo certo daqui para frente. Mentira, isso não vai acontecer.
É preciso sim que o nosso coração seja trabalhado, seja limpado, seja adubado por esta palavra de Cristo que apresenta a pregação da cruz. Temos aí um segundo episódio, uma segunda tragédia aqui na nossa leitura, onde umas pessoas lá no bairro de Siloé, na linguagem nossa hoje, né? Mas lá em Siloé, lá do oeste, do sudoeste melhor, de Israel, de Jerusalém, havia lá uma muralha cercando a cidade e de metros em metros, ou 100 metros, 200 metros, mais um pouco, né? Havia sempre uma torre de vigia. Uma torre onde os guardas ficavam vigiando. Então uma dessas torres cai, ou desabam, não sabemos se durante a construção ou durante uma reforma dessa torre. Essa torre cai e cai em cima mata ao cair, mata 18 pessoas. Agora são moradores de Jerusalém. Não são moradores lá da Galileia. São moradores de Jerusalém, são judeus que estão ali e morrem debaixo dessa torre. E então, Jesus vai perguntar, esses que morreram ali nessa tragédia eram mais pecadores que os outros moradores de Jerusalém? Não, não eram. As tragédias, por sinal, nos fazem lembrar de que aqui neste mundo nós estamos por um fio. Assim como aconteceu com os galileus, assim como aconteceu com os judeus moradores de Jerusalém, assim como acontece, vemos diariamente, ouvimos sobre acidentes acontecendo por aí, outras tragédias maiores talvez no mundo afora, pessoas morrendo diariamente. Isso nos faz lembrar da fragilidade da vida. E que tudo passa de forma muito rápida. E que nós precisamos estar em dia. Hoje é o tempo oportuno para o arrependimento, para a confiança no perdão em Cristo Jesus, e assim estarmos com o nosso coração produzindo frutos, adubados pela palavra e pelos sacramentos, e agindo aqui no mundo, enquanto tempo temos, conforme a vontade de nosso Deus. A resposta que Jesus dá para esta tragédia lá entre os moradores de Jerusalém é a mesma. Se vocês não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Ou melhor, vão perecer. Serão condenados, não só à morte física, como já disse, mas à morte eterna, ou à condenação eterna. Jesus, repito, morrendo na cruz, ele morre, ou seja, ele sofre essa separação, não só do corpo, alma e corpo, mas ele também, em algum momento, sente que Deus Pai o desamparou. Ele sofre essa condenação, ele carrega melhor sobre si toda a nossa maldade. Como diz o Antigo Testamento. Ele levou sobre si as dores, os pecados de todos nós. E então, olhando para este amor, nós reconhecemos, como disse, a nossa fraqueza, o nosso pecado, e também podemos agora olhar para a segunda parte e ver que nós temos sim condições agora para produzir frutos e não sermos como aquela árvore infrutífera que está ao ponto de ser cortada porque está sugando a terra, está atrapalhando e não produz frutos. Que não sejamos esta árvore, mas que sim, arrependidos e confiantes, adubados pela palavra do Senhor, firmes na fé, possamos então olhar para aquilo que o empregado, aquele que trabalhava lá na plantação de uvas,
e lá havia essa figueira, né, que não produzia frutos, olhar para aquilo que este servo fala para o patrão. Aqui é Jesus falando com o pai. Pai, dá mais um tempo. Eu vou afofar a terra. Eu vou adubar a terra. Para que a figueira produza frutos. Jesus, depois de 3 anos também, ouvindo, ou melhor, pregando a palavra, anunciando o Evangelho, chamando o povo ao arrependimento, aliás, como fez João Batista, lá no início do ministério de Jesus, um pouquinho antes, pregaram e convidaram o povo ao arrependimento. Isso aconteceu durante 3 anos. E não é à toa que aqui na nossa leitura, o homem da vinha, né, o pai, o patrão, vai dizer, durante 3 anos eu estou vindo aqui, não tem frutos ainda. Isso também se aplica ao povo de Israel, quem sabe a nós. Durante muito tempo, esse chamado, esse convite ao arrependimento, este olhar, né, essa oportunidade que temos de olhar para a cruz de Cristo, se ainda não produz frutos, então o pai está dizendo, opa, está na hora de cortar. Por que está aí atrapalhando, ocupando a terra em vão? Mas o filho vai dizer, deixa ainda mais um pouco. Tenha paciência, Senhor. Pai, tenha misericórdia. Eu morri por eles. Eu salvei esse povo. Eu vou ainda dar a eles adubo. Eu vou ainda dar a eles condições para que possam produzir frutos. E é isso que nós temos. Nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de ouvir sobre a nossa fraqueza, o nosso pecado. Nós temos a oportunidade de reconhecer-se olhando para o amor de Deus, para a palavra e pela ação do Espírito Santo. Temos a oportunidade de reconhecer o nosso pecado, a nossa fraqueza, bem como temos a graça e o privilégio de olharmos e ouvirmos sobre aquilo que Deus faz em nosso lugar e por nós, enviando o seu Filho como aquele que morre em nosso lugar, como aquele que agora é o nosso alimento. Ele é a própria videira, ele é o tronco da videira. Nele, enxertados como ramos, nós produzimos frutos, sim. Não há como não produzir frutos estando verdadeiramente unidos com Cristo Jesus. Que nesse tempo da Quaresma e durante toda a nossa vida possamos estar pela graça do próprio Deus que nos orienta em sua palavra, nos chama à fé, nos perdoa diária e abundantemente, possamos nós, com muita alegria, produzir os frutos que são chamados também de os frutos do Espírito, conforme Gálatas 5. Paz, alegria, né? Felicidade, amor, paciência, bondade. Tudo isso com respeito ao nosso próprio Deus e com respeito uns aos outros, com respeito a nós mesmos. Vivendo uma vida harmoniosa, de paz, de alegria. Paz esta e alegria esta que podemos ter porque Jesus, de fato, veio, nos resgatou, nos limpou e nos quer aqui, preparados, fortes e animados, para produzirmos frutos e assim glorificar o seu nome, e que mais e mais figueiras ou pessoas possam também estar sendo adubadas. Quem sabe Cristo fazendo isso através de nós, para que igualmente produzam frutos e o reino de Deus seja ampliado sempre mais em nós e através de nós, para a glória de Deus. Amém.